Cidades do Espírito Santo vivem clima de estádio de sítio paralisadas pelo medo da violência. Famílias de PMs impedem saída de carros dos batalhões de Vitória como pressão por reajuste. Gente, essa questão do Espírito Santo, olha, deu o que falar, né? Assim, eu não conheço o Espírito Santo. A gente é complicado porque assim, a gente que não tá lá, a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto aumentou a história, entendeu? Então é complicado, a gente sabe realmente pelo que a gente vê na TV, né? O que a gente ouve falar, né? Mas então vamos entender o que está acontecendo no Espírito Santo. Ó, dia 3 de fevereiro, o Espírito Santo ele fica sem contingente policial. Por quê? Porque há protestos pelas mulheres e pelos familiares dos policiais, que formaram bloqueio ali nos batalhões, né, para os policiais não saírem para o trabalho. Mas por que isso? Porque os policiais, militares, eles não podem fazer greve. A greve é um direito dos trabalhadores, mas não dos policiais. Ó, então, o Código Penal Militar, como vocês estão vendo aí no slide, ele proíbe as greves, né? Porque o trabalho da polícia, né, ele é, assim, digamos que essencial, ele é vital para o funcionamento da sociedade, né? Então, sem polícia, viraria um caos, né? E foi o que realmente as várias reportagens nos mostraram, né? Pessoas saqueando lojas, né? Enfim, virou um caos. E aí que a gente pode até pensar, né, como é que a polícia, ela não representa somente uma força física, mas também uma força ideológica, né? Porque assim, se a gente sabe que a gente tem polícia, beleza, a gente vai na rua e tal, se acontecer qualquer coisa, a gente vai atrás da polícia. Se não tem, não tem polícia, é melhor ficar em casa, porque se acontecer alguma coisa, a gente não sabe o que pode acontecer depois, né? E por outro lado, pessoas que, não tem polícia, então eu vou entrar e vou saquear o supermercado, porque não vai acontecer nada comigo. E aí a gente pode levantar inúmeras questões, ficar pensando, né? Aqui, dar uma de Leandro Carnal, né? O filósofo agora que dá várias entrevistas, né? E pensar nessa questão, né? Que eu até li, inclusive, em algum lugar, né? Que a gente tem nos nossos governantes, né? Eles refletem aquilo que é o povo deles, entendeu? Então, tipo assim, quem a gente coloca no poder reflete aquilo que nós somos, né? Então, o que é a população brasileira, né? Uma parte delas, né? Não todo mundo. Mas é aquela que a hora que não tem polícia vai lá e saqueia, porque não vai acontecer nada, né? Então, vê como é que é a nossa cultura, né? É uma cultura que ela não tem, assim, a consciência de, tipo, não vou roubar, não vou furtar, porque não é certo. Porque eu aprendi que para eu ter alguma coisa eu preciso trabalhar e comprar. Não, a nossa cultura, isso mostra o quê? Que é baseada na questão da impunidade e da punição, né? Eu não vou fazer porque eu posso ser punido, não porque não é certo, mas porque se eu fizer, eu vou ter uma punição, né? Então, assim, dá pra gente pensar em inúmeras coisas a partir disso que aconteceu, né? Mas voltando a essa questão da polícia, né? Qual que era a reivindicação, né? No caso que as mulheres estavam alegando, os familiares estavam alegando, né? O reajuste salarial, o repasse do reajuste, porque eles estão há 7 anos sem reajuste salarial e o salário deles, enquanto polícia militar, é o mais baixo do Brasil. Eles recebem cerca de R$ 2.600, mas ainda tem os descontos, né? Enquanto que em outros estados o salário dos policiais pode chegar aí a R$ 4.000, né? Então é bem diferente, né? Mostra uma disparidade bem grande. Eles também querem o pagamento de auxílio alimentação, a periculosidade, insalubridade adicional noturno. Bom, e aí nesses dias aí que ficou, né, sem policiamento, foram mais de 70 assassinatos, furtos, roubos, né? Aquele caos mesmo, caos que ficou o estado, né? E aí eu botei aí no slide, caos disseminado pelas redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Que assim,
começaram a circular inúmeros vídeos, inúmeras fotos pelo WhatsApp, e isso aumenta a sensação de insegurança, né? Então, isso que eu disse no começo, a gente tá de fora, a gente não sabe bem a realidade, o que estava acontecendo, e aí começa a circular esses boatos que vão aumentando rapidamente pelas redes sociais e dá aquela sensação de insegurança maior ainda, que nem sempre corresponde à realidade, mas só de você ter essa sensação de insegurança já se torna um caos, né? E assim, vamos pensar como é que realmente as redes sociais, elas potencializam isso, né? Olha o poder que tem, né, as redes sociais para potencializar o medo, né, a insegurança. Posso tomar como exemplo o que aconteceu aqui em Rio Preto no ano passado, no final do ano passado. Aconteceu um assalto aqui, um mega assalto no Walmart. Isso foi até notícia do Jornal Nacional. E assim, o Walmart aqui, ele fica do lado de um shopping. É exatamente do lado, mas ele não é junto. A entrada do shopping é uma, a entrada do Walmart é outra, mas eles são um ao lado do outro. E aí, os boatos correram rápido, né, desse assalto no Walmart, e disseram que os assaltantes estavam indo também para o shopping. Nisso, a praça de alimentação ficou um caos, as pessoas correndo de um lado para o outro, todas as portas do shopping fechando, as pessoas se escondendo nos restaurantes, entendeu? E assim, no fim, eles não acharam, né, os assaltantes no shopping, eles estavam no Walmart. Disseram que eles estavam tentando ir para o shopping, mas enfim... então, o que acontece? São os vídeos que começaram a se espalhar, né? Eu lembro que foi na hora do almoço isso, e assim, logo depois eu já recebi no WhatsApp a foto de um dos assaltantes mortos, né? Acho que 3 foram mortos pela polícia, eu já recebi a foto já se espalhou assim, sabe? Então aí já aumenta aquela sensação de insegurança. Eu fui trabalhar e as ruas todas bloqueadas ali próximo do Walmart. Cheguei no trabalho, o comércio todo fechado, porque já se espalhou, olha, o assalto está sendo geral, o arrastão nos semáforos. Então, assim, e na verdade não foi bem isso, né? Mas assim, é o pânico que se espalha rapidamente por meio das redes sociais, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Parece que eu comecei a viajar, né? Não, porque eu acho que isso também dá um tema de redação, entendeu? Como que a rede social ela tem o poder de potencializar boatos, de aumentar as histórias, né? E como consequência, produzindo uma sensação de medo, de insegurança, tá? Então vamos ficar atento aí a todas essas questões. Voltando no Espírito Santo, o governo federal, o que ele fez? Mandou lá para o Espírito Santo a Força Nacional, o Exército, que ganhou o poder de polícia, né? Para ajudar lá a população e, digamos que, pôr em ordem, né, a casa. E aí, por fim, os policiais, os sindicatos, né, dos policiais, representantes, entraram em um acordo com o governo, mas para voltar ao trabalho, mas sem o reajuste, que o Estado alegou que não tem os recursos para conceder o reajuste. Eles voltaram aos poucos, voltaram a trabalhar. E, por outro lado, me parece que eles não iam ser penalizados, né? Porque eles não podem fazer greve, então não seriam penalizados por isso. Mas o reajuste, por enquanto, eles não conseguiram. Então, é uma situação muito complicada, né? E que a gente está vendo no Rio de Janeiro, a mesma situação, e também com outros funcionários públicos estaduais, e agora no Espírito Santo. Vamos ver aí os próximos capítulos, se isso ainda vai se alarmar por outros estados. Vamos torcer para que não, né? Então, próxima notícia. Indicado para o STF, Alexandre de Moraes é acusado de plágio. Ministro da Justiça, licenciado, teria copiado em seu livro trechos de obra de autor espanhol.
Bom, na verdade eu peguei uma notícia que na verdade é uma das polêmicas envolvendo o ministro, agora ministro, né? Alexandre de Moraes, né? Porque na verdade ele está envolto em outras inúmeras polêmicas, né? A gente vai comentar as principais delas, né? Eu acho que, assim, o que vocês têm que saber, talvez de repente pode ser uma questão de VUNESP, é quem foi o indicado na vaga do ministro Teori Zavascki. Então, o Alexandre de Moraes. Agora vamos ver as polêmicas, algumas das polêmicas que ele está envolvido. Muita gente foi contra, né, essa nomeação do Alexandre de Moraes, que já era ministro da Justiça, agora no governo Temer. Muita gente se posicionou contra, é uma nomeação polêmica ao cargo do STF, né? Bom, por quê? Vamos começar entendendo aí. O Alexandre de Moraes era um advogado afiliado ao PSDB, né? Ao partido político. Então, muitos disseram, é uma escolha política, não é uma escolha técnica. O Alexandre de Moraes ele tem padrinhos políticos, né? Um deles até inclusive seria o governador Geraldo Alckmin. O Alexandre de Moraes ele é amigo do presidente Michel Temer e essa escolha para o STF ela tinha que ser uma escolha técnica, desvinculada, alguém que fosse neutro, que não estivesse vinculado ao partido político, alguém que não estivesse ocupando um cargo de confiança do governo, que não é o caso. Inclusive, eu também li que o Alexandre de Moraes, se ele tivesse seguido eu não sei se é a tese de doutorado, agora eu não lembro, que ele escreveu, ele mesmo não poderia ser nomeado, porque na tese dele, ele escreveu que pessoas ocupantes de cargos de confiança de um governo não deveriam ser indicadas, e é o que aconteceu com ele, né? Então ele vai contra o que ele mesmo, o que ele próprio disse uma vez, né? Então assim, inúmeras polêmicas, né? Teria que entrar alguém realmente que já era de outro tribunal, né? E não alguém ali do governo, né? Porque são poderes independentes, né? Então é complicado, né? Digamos, porque ele vai ali na Lava Jato, ele vai ter que julgar, mas ao mesmo tempo ele era de filiado a um partido político. Enfim, que mais? Que tem outras polêmicas envolvendo, né, a nomeação dele. A atuação nos presídios foi criticada porque ele foi secretário de segurança do governo estadual de São Paulo, teve 3 massacres e acusam ele de alunos de direito da USP, acusaram ele de uma das aulas ter defendido a tortura, então ele teria também aí uma defesa pela violência. Enfim, ele também defendeu o ex-deputado Eduardo Cunha, e acho que uma das maiores polêmicas envolvendo a nomeação dele é que o Alexandre de Moraes ele fez a defesa de uma cooperativa associada à lavagem de dinheiro do PCC, né, o primeiro comando da capital. Então, assim, são inúmeras as polêmicas, isso foi notícia no Brasil todo, mas a indicação, então, realmente do Michel Temer prevaleceu. Então, se porventura, né, cair alguma coisa desse tipo, né, envolvendo uma das polêmicas do Alexandre de Moraes, vocês já sabem aí tudo. E é claro, essa questão aí do plágio também, né, dele ter copiado alguns trechos de um autor espanhol e não ter dado os devidos créditos. Certo? Vamos para a próxima. Mais uma de política, gente. Essa semana tá complicada. Celso de Mello do STF mantém nomeação de Moreira Franco. Outra nomeação polêmica, né? Como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, ele tem foro privilegiado. O nome de Moreira aparece em delação premiada da Lava Jato. Então, foi uma nomeação suspensa por 3 liminares, né? Inclusive uma do PSOL e uma da Rede Sustentabilidade, que disse que a nomeação dele como ministro é uma tentativa de dar foro privilegiado, já que ele é citado na Lava Jato, né? Que foi exatamente o que disseram que a Dilma tentou fazer com o Lula, né? Tentou colocar ele como ministro para ele ganhar foro privilegiado justamente quando ele foi citado na Lava Jato, né? E aí teve toda aquela polêmica, o Lula, no fim, a nomeação dele
não aconteceu. Então, com o Moreira Franco está acontecendo a mesma coisa. Mas o ministro Celso de Mello, ele suspendeu, então, para continuar permitindo essa nomeação e disse que a prerrogativa de foro, que traduz consequência natural e necessária no cargo de ministro, não importa em obstrução e muito menos em paralisação de investigação criminal ou de persecução penal. Quer dizer, não é porque ele vai se tornar ministro aí da onde? Secretaria-Geral da Presidência, que ele, se ele for investigado, se ele for citado, ele vai deixar de ser investigado, entendeu? É tipo mais ou menos isso que ele quis dizer. E aí o Michel Temer vai lembrar que ele disse: ministro meu, se virar réu na Lava Jato, é demitido, né? Então, foi o que ele disse para se defender. E vamos lembrar que já teve alguns ministros aí dele que já foram exonerados do cargo e outros se demitiram, né? Pediram a exoneração. Então vamos ver quais são os próximos capítulos, mas todas essas histórias dos ministérios do Temer e dos seus ministros tá dando o que falar, né? Vamos para a próxima e última. Temer sanciona lei para novo ensino médio, 100% de aprovação. Vamos ler o comecinho ali, ó. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei da reforma do ensino médio, que promove diversas alterações na carga horária e estrutura curricular dessa etapa do ensino. O ensino médio corresponde ao antigo colegial. Temer disse acreditar que hoje, após o projeto ser debatido pela sociedade, a reforma tem 100% de aprovação. Gente, 100% de aprovação, amplamente discutido pela sociedade, acho que não é bem por aí, né? Eu acho que não foi tão amplamente debatido assim. Eu acho que não é 100% de aprovação, pelo contrário. Há muita crítica por essa reforma do ensino médio, mas a gente vem vendo aí que todas essas reformas propostas pelo Michel Temer, elas têm sido aprovadas, né? Tanto a da Previdência, que aí está se encaminhando, né? Quanto a do teto dos gastos públicos, que foi aprovada, apesar da rejeição de grande parte da sociedade, mas foi aprovada, e agora essa do ensino médio. Inclusive, se a gente pensar bem, essa reforma do ensino médio, ela não condiz com a PEC dos tetos dos gastos públicos, né, que limita o aumento dos gastos públicos, só permite aí o reajuste da inflação do último ano. Por quê? Porque se não vai haver maior investimento na educação, como é que as escolas elas vão conseguir passar de uma carga horária de 5 para 7 horas diárias, né? Quer dizer, do meio período para o período integral. Você vai precisar contratar mais professor. O aluno vai ficar mais tempo na escola, você vai ter que ter mais professor, mais atividades para manter esse aluno na escola. Mas, por outro lado, você não pode aumentar os recursos federais destinados à educação. Então, como que você vai conseguir isso? Então, é meio incoerente, né? Mas, não sei, isso aí, então, como a gente pode ver no slide, só vai passar a valer em 2019, porque precisa de um tempo para as escolas se adequarem, né? Então, esse tempo 2017, 2018, para se adequar, o Enem continua igual esse ano, até dar o tempo de se adequar. Olha o que o Temer disse. No lançamento da reforma do ensino médio, a aprovação era de 56%. Logo depois, 2-3 meses depois, por força desse debate, a aprovação já era de 84%. Hoje eu vejo pela presença das autoridades que estão aqui, a aprovação é de 100%. Bom, das autoridades que estavam lá, né, e da sociedade. Mudança só em 2019, a gente já comentou, não foi só em um vídeo, foi em outros vídeos. Mas vamos só dar uma relembrada aí, ó. Carga horária, então, de 800 horas para 1.000 horas anuais. Matemática, português e inglês são matérias obrigatórias. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, formação técnica e profissional vão ser optativos, né? Vão ser 40% da carga horária e o estudante vai escolher para que lado ele vai querer ir. E professores com notório saber poderão ser contratados para dar aula, quer dizer, o professor não vai precisar ter aquela formação em licenciatura, se ele for um bacharel, ele vai
poder dar aula, né? O que é bastante complicado, porque a gente não sabe se o professor ele realmente tem o saber suficiente para poder ensinar, se ele tem a didática, enfim, envolve um monte de questões, várias pessoas da sociedade, educadores se posicionando contra, mas essa reforma saiu e vamos ver o que vai acontecer, né? A minha preocupação é assim, como é que vai ficar o vestibular? Porque hoje o vestibular, a pessoa, ela opta por um curso de biológicas, por exemplo, ela vai prestar biologia, mas ela tem que saber tudo, ela tem que saber português, porque ela vai escrever uma redação, ela vai escrever questão de português, ela tem que saber matemática, porque ela também vai fazer questão de matemática no vestibular. E aí, como é que fica essa questão, né? O vestibular dela, porque ela vai se aprofundar daí, no caso, em ciências da natureza, acredito eu. Mas na hora do vestibular não vai ter só ciências da natureza, né? Então, assim, não sei como é que fica muito essa questão. Bom, mas é isso. Inclusive, nessa prova da VUNESP que eu corrigi, que eu já falei para vocês, que apareceu a questão dos Estados Unidos, apareceu justamente uma questão da reforma do ensino médio, dizendo, né, que alguns estudantes tinham ocupado as escolas e aí perguntavam o motivo da ocupação das escolas e era para protestar contra a reforma do ensino médio. Então é uma questão que eu acho assim que vai continuar aparecendo. Então fique atento a isso e procure se aprofundar para saber quais serão todas as mudanças do ensino médio. Bom, questão da semana, você pode ir na parte 1, ver, mas a gente já comentou. E a resposta é febre amarela, resposta D. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Vamos voltar depois do carnaval, com a segunda quinzena de fevereiro, o vídeo da Venezuela. Continuem comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Vale lembrar que o slide ele está disponível na descrição do vídeo. E vou falar mais uma vez do nosso curso de correção de redação. Se você se interessou, mande um e-mail para mim, leticiadfg@gmail.com. Vamos trocar figurinhas e ver quais são as maiores necessidades na hora de escrever a redação. Então eu já fico por aqui. Um beijo e até mais!